Como esse assunto é bastante complexo, nós convidamos o cientista político Rafael Castilho, que é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, para vir aqui no estúdio nos ajudar a entender melhor o que está em debate nessa reforma política. Boa noite, Rafael, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. Rafael, vamos começar então falando sobre o Distritão. Parece justo dizer que os candidatos mais votados vão ser os eleitos. Por que não é? Eu acho que a sociedade está um bom tempo clamando por uma reforma política. Muito dos problemas recentes que o Brasil tem passado é justamente por conta dessa carência de uma reforma política, do país não enfrentar essa necessidade como deveria, né? E agora tenta-se fazer um remendão, na verdade, né? Com um Congresso que tem um problema sério, com parte da população, um país dividido, né? Um problema sério de legitimidade do novo governo, que ninguém sabe se fica, se vai, uma situação de instabilidade, e se opta por fazer agora uma reforma política ao apagar das luzes, todo mundo desesperado e querendo aprovar a toque de caixa, sem discussão com a população, sem envolver a sociedade civil, os partidos políticos e passar no trator esse Congresso que a sociedade tem acompanhado muito problemático, tanto nível de qualidade, das lideranças que tem, aprovar em toque de caixa. O Distritão, quer dizer, muita gente defende, tem cabeças importantes que defendem o voto distrital. Mas esse Distritão, ele na verdade, ele acaba acirrando algumas distorções que já estão presentes na política brasileira. Ou seja, de acabar dando destaque para candidato famoso, para candidato que tem mais capacidade de mídia, né? E um problema sério que o país tem, que já é a crise de representação dos partidos políticos, a falta de identidade dos partidos políticos, isso acaba se acirrando mais. Porque, Sim. na verdade, os partidos políticos perdem ainda mais poder, eles já não têm uma dificuldade de ter uma unidade ideológica, né? Sim. Em detrimento do Distritão. Ele reforça o personalismo na política e diminui a importância dos partidos. Inclusive, quem defende o Distritão costuma dar como exemplo o que acontece no sistema eleitoral vigente, que é o caso do deputado Tiririca, né? Que sozinho ele conseguiu eleger mais 4 deputados, mas que tiveram muito poucos votos. É um exemplo bastante prático de como vai funcionar agora esse Distritão. Tem gente que critica, acho que o Tiririca acabou usando essa figura do Tiririca, que já foram outros tantos, Sim. né? Como um puxador de voto. Sim, de fato você tira essa figura do puxador de votos, né? E o pessoal que entra na carona. Mas de alguma forma os partidos ainda tinham uma maleabilidade de poder eleger os seus quadros ou de jogar conforme o jogo hoje, não, né? Na verdade, eu não acho que vai diminuir o número de tiriricas, ao contrário, vai aumentar a tiriricarização. Porque eles vão continuar tendo bastante votos. Sim, o absurdo da voto. Sim. Então, quando você vê um candidato que fala, às vezes nem depende tanto de coerência no discurso político, e que mais chama atenção aquele festival que a gente vê no horário eleitoral, de um monte de gente, escândalo e querendo falar coisas absurdas e engraçadas. Essa espetacularização, ela tende a aumentar, porque o candidato ele vai precisar de voto e pouco importa, muitas vezes, a plataforma. A gente falou sobre os partidos políticos perderem esse protagonismo. Quais os prejuízos de partidos políticos fracos? Muitos, enormes, né? Os partidos políticos fracos se permanecem, fracos, assim, vamos dizer, em número de representação de parlamentares, por algo que aí sim a reforma política, ao meu ver, deveria enfrentar, que é a questão da coligação transferir o tempo de televisão. Porque muito do que a gente vê que acontece na nossa política de partidos que não têm nenhuma afinidade ideológica, você veja, o Partido Socialista Brasileiro, sem nenhum juízo do PSB, mas ele faz parte do governo do PSDB. Sim. Né? Estou dando só um exemplo, mas tem vários. Inclusive no governo do PT também a gente viu um monte dessas distorções. Mas por quê? Né? Porque o grande acordo se dá, né, boa parte dessa barganha política se dá por conta do tempo de televisão. Não é isso? Então, e essa que seria uma questão sensível, que se tocasse só nela já daria uma boa mexida no quadro eleitoral, não foi feita. Então, o que nós estamos vendo é que está sendo feita a reforma para eles mesmos, né? Não está sendo feita uma reforma para os interesses do país, né? Nem podemos chamar de reforma, porque reforma é só no nome. Nós estamos reforçando aquilo que já está errado e eles estão trabalhando para o interesse deles mesmos que estão lá.
Você acha que o Distritão vai dificultar a eleição de novas lideranças políticas? A gente já viu até nessa reportagem que passou agora, um parlamentar falando que para ele o Distritão seria bom porque ele tem 4 anos de mandato agora para fazer as visitas dele. Mas agora com 45 dias de campanha isso vai ficar mais difícil. Você acha que dificulta aparecerem novas lideranças? Dificulta. Podem aparecer novos nomes na política, mas não necessariamente grandes lideranças populares ou lideranças políticas que signifiquem a renovação da política. Podem aparecer novos nomes porque nesse cenário do Distritão ganha quem já está estabelecido na política. Sim. E 2, quem tem capacidade de comunicação de massa. Sim. Então a tendência é aumentar a bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada da bola, bancada de programa de televisão, de rádio. Quem tem mais alcance de mídia tende a se favorecer nesse processo. Isso prejudica bastante o trabalhador, as pessoas Claro, comuns. é só a gente ver. Nós tivemos 2 episódios pedagógicos recentes para a população, para entender o que é o nível hoje do Congresso, né? Olha o Congresso Nacional que a gente já teve, principalmente no processo de redemocratização do Brasil, figuras importantes que talvez uma parte da população até não concordasse, outra pensasse diferente, mas figuras nacionais importantes com capacidade de integrar os poderes, de dar importância para o Congresso Nacional. Agora nós tivemos um processo, primeiro do impeachment, que a população assistiu aterrorizada, aquele show de horror, e pela minha família, pelo meu cachorro, pela minha avó, eu voto sim. E depois agora o pessoal mudou de cara, né? Já não estava mais por parte dos mesmos parlamentares que votaram pelo impeachment da Dilma, agora no Temer, né? E também pela avó, pela família e tal. Mas ali a população viu o nível que nós temos, que é um nível muito ruim. Até nesse processo que se pensou aí que o Temer teria interrompido o mandato, acho que ele não saiu porque não tínhamos forças também no Congresso que significasse a unidade. Hoje o país até clama por unidade, Mas não tem representatividade lá dentro, então não importa. Não tem uma figura no Congresso que signifique que tenha essa capacidade de integrar direita, esquerda, ou de superar certas divergências e propor uma agenda nacional que significasse melhoria de vida para a população. Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu te agradeço. Muito obrigado. Sempre. Obrigado.